obrigado aos dois presidentes, dois candidatos. Vamos agora para a nossa segunda etapa. Lembrando que a terceira etapa servirá de perguntas do público. Então, ao final da segunda etapa, nós iremos recolher as perguntas e para darmos seguimento à terceira etapa. Então, a segunda etapa ela vai funcionar da seguinte forma. São duas perguntas feitas por cada chapa. Então, inicialmente, como a chapa número 2 foi a sorteada, né, a primeira sorteada, ela fará uma primeira pergunta, que terá uma duração de 1 minuto. A chapa número 1 terá 3 minutos para responder. E a chapa número 2 terá 1 minuto para fazer a réplica. Acabada essa etapa, passaremos para a pergunta do candidato da chapa número 1 e assim sucessivamente, alternadamente. Ok? Então, professora Márcia tem 1 minuto para fazer sua pergunta. Obrigada. Eu vou deixar para comentar as questões colocadas pelo professor Fernando nos meus 5 minutos finais, para poder explicar um pouco essa questão. Eu realmente faço parte da gestão nacional, mas no âmbito regional eu não tenho atuação nacional. E eu, inclusive, fui convidada pelo professor Fernando e alguns outros membros no Congresso de Manaus, em 2010, para compor o triunvirato, que são os 3 maiores cargos do Sindicato Nacional, que seria ou presidência, ou tesouraria, ou secretaria-geral de uma chapa de oposição. E aí, nos meus 5 minutos finais, eu vou explicar o porquê eu não aceitei e porquê eu disponibilizei o meu nome para a chapa atual, para a diretoria atual. A minha pergunta, Fernando, quais são... você fala que o professor tem que ser o protagonista, né, na história do sindicato, e eu queria ouvir um pouquinho de você, na sua opinião, quais são os reais interesses dos professores, ou o que a gente teria que defender para que o ANS fosse efetivamente o defensor dos reais interesses dos professores. Bem, a questão do interesse dos professores, não creio que a pergunta devesse ser dirigida a mim. O que está faltando no nosso sindicato é ouvir as bases. Nós temos que ouvir das bases qual o interesse dos professores. Eles sim, que tem que dizer, que tem que determinar as diretrizes para a diretoria. Sindicato forte é aquele que tem uma base forte. Só ouvindo as bases, nós poderemos, de fato, colocar o sindicato a serviço dos interesses dos professores. Sabemos, por exemplo, apenas para citar um exemplo, que nos cursos aqui na universidade, em que tem 6 professores da área, nós temos que ouvir esses professores para a gente poder cobrar, no caso, perante a administração. Então, se as questões forem questões locais, que nós procuremos a administração para tentar resolver. Ou, no caso contrário, a nível nacional, tentar que o Sindicato Nacional faça a sua intervenção. Agora, quais os interesses dos professores? Somente, para ser legítimo, somente a vaga, ou somente uma assembleia com devido quórum legal pode estabelecer. Márcia tem agora 1 minuto para a réplica. Obrigada. É claro que a demanda dos professores é construída ouvindo a base, né? E ouvir a base é fazer reuniões, é propor debates, é chamar o conselho de representantes para se manifestar, né? É claro que deliberação e poder de deliberação é a Assembleia que faz, mas não é na ausência da Assembleia que as instâncias do sindicato não vão
é atuar. Inclusive, o Conselho de Representantes é algo que está no nosso regimento. Os professores, na verdade, eles têm demandas nacionais e locais. Né? Nacionalmente, a gente tem, por exemplo, a questão dos aposentados que foram rebaixados quando da classe de professor associado foi criado e mais uma vez rebaixados agora para a classe do titular vindo para dentro da carreira. A gente tem a questão dos novos contratados que estão sendo contratados por um outro regime previdenciário. A gente tem que atuar tentando defender o interesse desses professores. A gente tem uma diferenciação entre os professores que entraram até março de 2013 e abril de 2013, que tem uma diferença salarial enorme. E a gente tem as demandas locais também, como, por exemplo, a implementação da lei, a questão do LDI, estacionamento. São demandas que a gente tem vindo levantando ao longo desses 2 anos, são demandas reais que a ASPUV defende e o ANTE, Sindicato Nacional, também defende. Bom, agora o professor Fernando terá 1 minuto para fazer a sua pergunta. Professora Márcia, eu estou com uma cópia de uma página, né, do site da ASPUV, Notícias, cujo título é "Quase metade do orçamento de 2014 vai para juros e amortização da dívida". Para ser mais rápido, vou ler só o final. O orçamento, aprovado na madrugada de 18 de dezembro, prevê a destinação de 42% do orçamento, cerca de 1,003 trilhão, do total de 2,48 trilhões do orçamento. O que você comentaria sobre essa informação? 3 minutos. Deixa eu ver o que eu vou poder comentar dessa informação. Né? Tecnicamente, eu não vou entrar no mérito da questão da destinação, eu nem entendi muito bem os números, não consegui anotar. O que eu queria comentar sobre isso, nos 3 minutos que eu tenho, é que o Fernando comentou a questão da dívida pública. Né? A gente tem uma ONG que chama Auditoria da Dívida Cidadã, que faz um levantamento de quantos % o governo destina a verba para a educação, para a saúde, para os serviços, para a assistência social e para a amortização da dívida. Isso é algo que é importante o sindicato conhecer, até para a gente poder, numa mesa para sentar com o governo e negociar, a gente solicitar a implementação, por exemplo, do 10% do PIB já para a educação. Né? E a gente sabe que, aí uma coisa que eu sei falar, que é a questão dos royalties, elas não dão nem 1% do PIB para a educação. Então é uma falácia dizer que a destinação dos royalties para o petróleo, coisa que a Dilma foi para a TV defender, vai realmente destinar verba suficiente para a educação. Essas questões técnicas, eu realmente tenho que confessar que eu não conheço, e eu acho que não tem, né, como presidente da ASPUV, obrigação de conhecer. Eu acho que o que a gente tem que fazer é passar informação para os professores, é buscar informações também e trazer para o debate a contribuição de cada um, que seja da área, que seja para criticar, que seja para a gente propor localmente ou nacionalmente textos e até de modificação. Eu particularmente não entendi muito bem o que você queria saber com essa pergunta e não sei, provavelmente não consegui te responder, porque eu mesmo não consegui entender muito bem o que seria, mas seria por isso, por aí mesmo que eu falaria. 1 minuto para a réplica. Ok. Na verdade, essa notícia ela foi tirada do site do ANES e colocada no site da ASPUV. O problema não é questão de entender ou não. O problema é que isso aqui não é verdade. Nós não pagamos metade do orçamento, nós não utilizamos metade do orçamento para pagar juros. Evidentemente que ninguém discorda que pagamos um absurdo de juros, ainda mais quando vemos a taxa Selic aumentar, cada ponto percentual ali representa bilhões de reais a mais no pagamento de juros da dívida. No entanto, está muito longe de questão de metade do orçamento. A verdade é o seguinte, aqui o estudo não deixa claro, mas certamente pode incluir
aquela montante da dívida que foi amortizada, que na verdade não foi utilizada no metade do orçamento. A dívida foi acrescida, uma vez que os juros pagos não foi suficiente sequer para pagar o juro total, e muito menos para fazer qualquer tipo de amortização. Então nós devemos ter muito cuidado, porque uma notícia desse tipo compromete a credibilidade do sindicato, tanto nacional quanto local. Bom, então indo para a segunda pergunta, professora Márcia, tem 1 minuto. Bom, vamos trazer um pouquinho o debate para a esfera local. Eu queria ouvir de você, que você já falou as nossas divergências com relação à diretoria nacional, né, a condução do Sindicato Nacional. Queria ouvir um pouquinho de você, qual que é a avaliação que você faz da atual gestão da ASPUV, dessa última gestão, e o que você proporia fazer diferente. 3 minutos. Bem, eu acho que a atual diretoria teve alguns acertos e também alguns erros que, se você for reeleita, eu acho que você deveria modificar. Mas o tempo é pequeno, eu vou citar apenas, então, já que você falou, questão local, eu modificaria a transparência. Na minha visão, essa administração não é suficientemente transparente. Por que digo isso? Bem, até o final da minha gestão, 2012, qualquer sindicalizado poderia acessar o site da ASPUV, clicar na tesouraria e saberia quanto tem, quanto gastou, qual o saldo. O que ocorreu nessa gestão? Mesmo eu tendo cobrado membro da diretoria, membro do próprio Conselho Fiscal, que essas contas deviam estar à disposição de qualquer associado no site, eu não fui atendido. Apenas agora, no final, tem alguma coisa mesmo, a senhora que poderia estar de uma forma mais fácil para que a pessoa pudesse olhar, sem gastar muito tempo, pudesse saber, afinal de contas, como estão as finanças das coisas. Eu posso dizer para você, eu sei quanto de recursos eu deixei ao final da minha gestão. Eu não sei quanto tem hoje. 1 minuto. Bom, isso aí é muito fácil da gente resolver, né? Realmente não chegou, a gente não tinha conhecimento dessa reivindicação, né? Da última vez o Conselho Deliberativo, ele veio com esse pedido. Na verdade, eu não me lembro na gestão passada se estava realmente disponível ou não, mas o sindicato ele tem uma Assembleia Geral Ordinária, né? Inclusive por 2 vezes foi chamado esse ano, eu não me lembro de você ter aparecido lá. Então, assim, não é tão preocupado assim com as contas da ASPUV, né? E de qualquer forma, a gente tem um Conselho Deliberativo que atua bimestralmente, muito responsável, que presta contas à Assembleia Geral Ordinária, que faremos isso no dia 30, no dia da posse da nova diretoria, e com certeza, se continuarmos, essas contas ficarão no site, claro que devidamente colocadas, porque tem coisas que não devem ser expostas, mas estão aqui à disposição para todos os sindicalizados que quiserem chegar e perguntar, e com certeza estaria dispostas para você também. Bom, agora, segunda pergunta do professor Fernando. Professora Márcia, qual a sua opinião sobre a função das fundações nas universidades?
3 minutos para a resposta. Bom, eu vou tentar responder também, apesar de que eu acho que essa questão é uma questão que é muito delicada no âmbito do ANDE, Sindicato Nacional, né? Tem até vários textos e várias proposições que chamam fundações ditas de apoio, porque, na verdade, em alguns lugares a gente sabe que tem um problema de corrupção, de escoamento de verbas, de uso indevido de dinheiro público para iniciativa privada. Nós não temos essa discussão aqui em Viçosa. A gente tem uma fundação aqui que é uma fundação que é respeitada e auxilia os professores na compra dos materiais para pesquisa, da operacionalização das suas bolsas de pesquisa. Esse é um debate que eu, particularmente, não tenho a minha opinião, e mesmo se eu tivesse, eu não colocaria, porque essa não é uma opinião que deve ser de presidente. Essa opinião deve ser construída pelos professores aqui. Não é uma demanda que chegou até a ASPUV para que fosse pautado esse debate. No dia que aparecer essa demanda, com certeza, se eu estiver na presidência, esse debate será pautado, as questões serão colocadas, as pessoas envolvidas serão ouvidas, e aí sim eu poderei falar qual é a minha opinião sobre as fundações de apoio. 1 minuto para réplica. Por quê? Porque esse assunto antes, eles falam, né, de uma forma, o uso do termo, as fundações ditas de apoio. E perante o grupo da Duanes, ditas de apoio, ou seja, na verdade elas não dão sequer qualquer apoio. Eu dou minha opinião sim. Por quê? Lógico, uma coisa é minha opinião pessoal, outra coisa, se eu tiver que defender como representante dos sindicalizados, não necessariamente eu vou defender a minha opinião. Vai ser sim a opinião que os sindicalizados decidirem. Agora, minha opinião pessoal, a meu ver, a nossa fundação faz um bom trabalho em Viçosa, em questão de dar apoio ao ensino, à pesquisa. Agora, se em algumas universidades há corrupção, isso tem que ser devidamente apurado e os culpados devidamente punidos. Bom, então, encerramos aí a nossa segunda etapa. Vamos agora para a terceira etapa. Já temos já as perguntas do público. Tem mais algum membro que queira fazer mais alguma pergunta? Todas as perguntas têm que ser identificadas. Nós falamos isso no início. E caso não esteja identificada, nós não aparemos. Okay?